Hebreus 12, 1 e 2 está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como nós devemos correr? Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Mas olhando o que de Jesus? Olhando o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus, o nosso Pai. Somente isso. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado pelos movimentos desse culto, obrigado por sermos informados que o Senhor utiliza momentos catastróficos para despertar vocações. Foi assim em 62, no auge da Guerra Fria, prestes à explosão da Terceira Guerra Mundial, e seria a última, porque seria a guerra atômica. Naquele cenário de incerteza, o Senhor despertou homens para fazerem missões, e isso enche o nosso coração de alegria, porque nesse exato momento o nosso país vive um momento muito ruim, e é possível que o Senhor utilize as nossas circunstâncias adversas para nos movimentar, para nos mover. E foi por isso que eu creio, direcionado pelo Teu Espírito, que o Senhor me trouxe esse texto, que é um texto que fala para nós corrermos, que é um texto que fala para a gente se movimentar. Então, Deus, que tudo aquilo que a gente ouviu, que a gente cantou, que a gente leu, faça todo sentido agora, olhando para esse texto, e que o Senhor nos desperte para a glória do Seu nome. Faça isso em nós e por nós. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, independente de quem escreveu, se foi Paulo ou não, eu não entendo que tenha sido Paulo, por uma série de motivos teológicos. A carta aos Hebreus foi escrita para cristãos que viviam num contexto de perseguição, de pressão, de desânimo e de abandono de fé. Esse era o cenário. Quem recebe a carta está sendo perseguido, está sendo pressionado, está desanimado e está a ponto de abandonar a fé. O capítulo de número 11, talvez o mais conhecido de todos, vai apresentar para esses cristãos que estão desanimados a galeria dos heróis da fé. Então, no capítulo de número 11, é como se o autor dissesse: dá uma olhada na turma boa que já passou por aqui. Tem uma multidão de pessoas que já correram a corrida que vocês estão correndo. E não foi fácil, é verdade. Mas vocês fazem parte dessa multidão. Vocês fazem parte desse grupo. Isto, se vocês perseverarem até o fim. Então, para que esses cristãos fossem incentivados a perseverar até o fim, o capítulo de número 12 vai mudar o foco, dizendo: bom, para de olhar para Abraão, para de olhar para Moisés, para de olhar para Davi, agora vocês têm que olhar para o próprio Cristo. O cenário é mais ou menos o mesmo. A galeria dos heróis da fé tem uma ordem cronológica. É uma galeria, é como se fosse um museu, é como se fosse uma exposição de arte. Aqui, essa ordem cronológica só é acentuada. O cenário vai ser uma corrida. Não uma prova de velocidade, mas uma corrida de resistência.
Isso você já tem que gravar. Cristianismo não tem relação alguma com velocidade. 100 metros rasos não é cristianismo. Cristianismo é meia maratona para lá. Cristianismo é corrida de resistência. E percebam que o texto diz de uma corrida que nos está proposta. Não é a corrida que você escolhe correr também. Você não olha para a corrida e vai dizer, eu vou correr daqui para lá. Eu vou correr daqui para São Paulo. Eu vou correr daqui para Jundiaí. Eu vou correr, sei lá, daqui para o sul do continente. Não. É uma corrida que nos fora ordenada. É uma corrida que nos foi entregue. Essa passagem, então, portanto, é um chamado urgente para que eu e você corramos. Corramos olhando para o alvo certo, tendo a motivação certa e, se Deus quiser, chegando até o final. O título do meu sermão é Correndo com perseverança, olhando firme para o Senhor Jesus. Então o texto vai começar a nos falar dessa corrida. Olha comigo a primeira parte do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Primeira coisa que nos chama a atenção, também nós. O autor aos Hebreus é tão corredor quanto eu e você. Ele não está dizendo, vós, corram vocês. A minha função aqui é escrever carta. A minha função aqui é fazer teologia. Nada disso. Ele também é um corredor. E esse é um corredor que, assim como nós, está cercado por uma nuvem. Está cercado por aqueles que já venceram. Ele tem como combustível os crentes que já correram. E é isso aqui, os crentes que já correram são o combustível. Essa nuvem aqui, essa ideia de nuvem, é como se ela fosse uma massa num estádio. Se você já foi para o estádio de futebol, se você já foi para uma grande arena, você pode perceber que as pessoas perdem o rosto. Vira uma massa, vira um volume, vira um grupo maciço de pessoas. É isso que ele está dizendo. Irmãos, nós temos que correr sabendo que há uma nuvem de testemunha a nos rodear. Mas essa nuvem aqui não é amuleto. Essa nuvem aqui não é misticismo. Ninguém aqui está intercedendo por nós, tá? Nós não temos uma nuvem como entendem os romanos, em que os santos estão intercedendo em favor das nossas batalhas. Não é nada disso. A ideia aqui é que nós não somos os primeiros. Mas olha que bacana pensarmos nisso. Nós podemos ser os últimos. Nós não somos os primeiros, mas nós somos a única geração que pode ser a última. E por que nós somos a única geração que pode ser a última? Ora, porque se Jesus voltar agora, nós somos a última que correu. Certo? Então, nós não somos a primeira, mas nós podemos ser a última. E isso é um baita privilégio, isso é muito legal. Nós somos a única geração que já passou por esse planeta que pode ser a última. Mas o mais interessante do texto não é isso de ser a última geração. O mais interessante do texto é que quem corre sozinho cansa. Quem corre com a multidão, lembrando da multidão, persiste. Quem corre sozinho abandona a corrida. Quem corre tendo os olhos na multidão de crentes, vai até o final. Irmãos, nós não estamos sozinhos nessa batalha que é o Evangelho. Nós não estamos sós.
E a gente pode estudar a vida dos crentes, dos missionários, a gente pode estudar a vida dos irmãos que correram antes da gente ou que estão correndo também a mesma corrida que a gente está correndo, só que do outro lado do mundo. Foi mencionado aqui que tem gente correndo no Sudão. Nós passamos pelo domingo da igreja perseguida, tem gente correndo na Nigéria. Tem gente correndo de tudo quanto é lado. Mas o texto não fala só para a gente correr olhando para a nuvem. O texto diz que tem coisas que podem nos atrapalhar. Olha comigo a continuidade do versículo de número 12. Diz o texto: desembaraçando-nos de todo pecado, de todo peso, e do pecado que tenazmente nos assedia. Quem corre leve chega até o final, isso é verdadeiro. Se você andar correndo por aí, se você anda fazendo exercício físico, você sabe disso. Quem corre leve, corre melhor. Então é preciso largar o que te prende. E a expressão aqui, aquilo que circunda, é como uma roupa enrolada nas pernas. É como uma roupa molhada, presa nas canelas. Ele diz, se você não se desvencilhar disso, você não consegue correr. Se você não se livrar disso, se você não se desembaraçar disso, você não consegue correr. E talvez a gente deva pensar com mais ilustração sobre o que são essas roupas. Essas roupas são hábitos, essas roupas são distrações, essas roupas são pessoas, essas roupas são lugares, essas roupas são cargas emocionais. Eu não perdoo fulano de tal. Imagina correr uma corrida sem perdoar fulano de tal. Isso é loucura. Aqui não é só pecado, é tudo aquilo que nos dificulta. Irmãos, nenhum de nós chegará até o final dessa corrida carregando tudo aquilo que a gente imagina poder carregar. Mochila leve, certeza de chegada. Mochila leve, certeza de vitória. Mochila pesada, dificuldade na caminhada. Examine periodicamente a sua bagagem espiritual. Abra a sua mochila de corrida. Veja quantos celulares, quantas redes sociais, quantos amores mal curados, quantos transtornos, quantas angústias, quantas ansiedades tem lá dentro. Olhe quantas coisas que não prestam e te amarram nesse mundo. É necessário tirar o peso. Mas não basta só tirar o peso. Olha o que o texto diz. Corramos com perseverança. E aqui é a característica mais interessante. Corra, sabendo que uma nuvem de testemunha está do seu lado. Corra, tirando tudo que amarra as suas pernas. Corra com resistência. A corrida não é de velocidade, é de constância. Suporte as pressões, mantenha o passo, mantenha a carreira, continua. Não adianta achar que o cristianismo é uma corrida recreativa. Não, ele é um desafio de vida. Ele é a escalada da montanha mais difícil. Ele é a corrida mais longa. Ele é a corrida que exige mais perseverança. E olha que o texto tem um outro detalhe, não é só nós. O texto diz que a gente deve correr agora. Corramos. Não é um correr amanhã, não é um correr ontem, é um correr agora, é um correr nesse exato momento. Nós somos como as tartarugas e não como as lebres da história. Nós corremos com perseverança a marcha que nos está proposta até cruzar a linha de chegada. Então o texto diz, meus irmãos, vamos tratar de correr? E ao correr, tem uma nuvem de testemunha olhando para você. Essa nuvem serve de incentivo, porque já teve gente que chegou até o final. Desembaraça de tudo aquilo que te atrapalha. E corra com muita perseverança hoje.
Não desista porque ficou difícil. Não desista porque ficou escura a corrida, a jornada, a estrada. Não desista porque apareceu uma subida. Não desista porque apareceu uma vala ou uma cova. Não desista da corrida. E a pergunta que a gente faz é, tá bom, ok, eu tenho que correr, tenho uma nuvem de testemunha, eu tenho que me desembaraçar, não posso desistir. Me dá uma forma de fazer isso. Como é que eu vou conseguir fazer isso? E ele nos explica no versículo de número 2. Olha comigo o versículo de número 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Só tem um jeito da gente correr essa corrida. Nossos olhos não podem desviar do Senhor Jesus. Nossos olhos não podem se fixar em outra coisa. Remova as distrações, meus amados irmãos. Se você olhar para a igreja, você para. Se você olhar para si mesmo, você para. Se você olhar para o irmão do lado, você para. Se você olhar para qualquer outra coisa, se você olhar para a política, para a economia, para o cenário, se você olhar para qualquer coisa, você para. Você tem que olhar para aquele que começou a boa obra em você, autor e consumador da fé, o primeiro e o último. Você tem que olhar para aquele que deu início na sua corrida e aquele que te espera no final. Não adianta olhar para outro, porque a corrida cristã, ela começa, ela cresce e ela se consuma em Cristo. Cristo é tanto a corrida, Cristo é tanto o alvo, Cristo é tanto a largada, Cristo é o caminho. Foi isso que nós ouvimos domingo passado aqui na igreja. Se nós tirarmos os olhos dele, a gente desiste. Se a gente olhar para nós mesmos, nossos erros, nossas frustrações, a gente para. E se você quer um exemplo disso, o exemplo mais bonito da Bíblia disso, é o chamado de Jesus para Pedro dar uns passinhos fora do barco. Você conhece essa história, não conhece? Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, vem. À noite, no lago da Galileia, Pedro desembarca no meio do lago. E ele começa a dar passos sobre a água. Eu não sei se você já pensou nisso, mas o corpo de Pedro se transforma em mais leve do que a densidade da água. É uma inversão, né? Uma inversão físico-química ali. O corpo de Pedro boia, flutua, caminha, enquanto a água não é capaz de sugá-lo. Até que Pedro comete o erro que eu e você cometemos na corrida. Qual foi o erro de Pedro? Ele olha para os lados, ele olha para a tempestade, ele olha para as ondas, ele olha para o barco, ele olha para o coração, ele olha para si e imediatamente ele começa a naufragar e a afundar. Graças a Deus que o Senhor Jesus está ali, estica o braço e tira Pedro e coloca Pedro no barco. Todas as vezes que eu e você olharmos para nós mesmos, nós vamos afundar e vamos parar de correr. Quem olha para Cristo encontra direção. Quem olha para si mesmo encontra decepção. Quem olha para Cristo encontra o impossível. Quem olha para si encontra limite. Quem olha para Cristo encontra vitória. Quem olha para si encontra a amarga ou a amargura da derrota do pecado. Mas esse olhar para Cristo não pode ser um olhar qualquer. Não adianta olhar para Cristo brincando com as crianças, ou olhar para Cristo no seu nascimento. A gente tem que olhar para Cristo num determinado cenário da vida de Jesus, numa determinada cena. E que cena é essa? Olha comigo a segunda parte do versículo 2. Cristo, autor e consumador da fé. Para qual momento da história desse Cristo eu devo olhar? Olhe para o momento em que ele fez a troca. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha para Cristo na troca que ele fez. Não olha para Cristo em qualquer momento. Olha para Cristo na substituição.
Olha para Cristo no momento que ele trocou o trono pela cruz. Olha para Cristo no momento que ele trocou os aplausos pela coroa de espinhos. Olhe para Cristo no momento que ele trocou a glória pela vergonha. Mas olhe para ele também no tempo que ele entregou a vergonha e recebeu a glória. Olhe para esse movimento de Cristo. O texto diz que ele trocou não no sentido de substituição. Ele nunca perdeu a glória que ele tinha. Mas ele trocou no sentido de prioridade. Qual foi a prioridade de Cristo? Foi morrer. Qual foi a prioridade de Cristo naquela corrida? E é aqui que está o brilhantismo do texto. A nuvem de testemunha te ajuda, lógico que te ajuda. Te desembaraçar te ajuda, lógico que te ajuda. Correr com perseverança hoje te ajuda, claro que te ajuda. Olhar para Jesus te ajuda, claro que te ajuda. Mas olhar por essa troca, para essa troca, é a única coisa que te mantém correndo. Jesus podia ter parado no meio. Ele podia ter olhado aquela cruz e dito não. Ele podia ter desistido. Ele podia ter recuado. E meus irmãos, eu dei esse exemplo aqui várias vezes, não sei se eu dei esse exemplo aqui, mas descobertas arqueológicas recentes mostraram, eu disse isso, que a coroa de espinhos estava mais parecida com um capacete do que com uma coroa, eu disse isso aqui. A coroa de espinho, ela perfuraria o crânio em mais de 50 lugares. Ela arrancaria todo o couro cabeludo. Ela abriria a cabeça de fora a fora. Ela faria feridas dolorosas em todo o crânio. Jesus podia ter olhado para aquilo e estalado o dedo. Uma nuvem de anjos, alados, armados, incandescentes, viria até aquele momento e executaria toda a raça humana. Mas não. Diz o texto que em troca da alegria ele suportou a cruz. Ele não teve medo da vergonha. 2 ladrões miseráveis, um de cada lado, zombaram dele até o último momento. Seus discípulos todos fugiram, com exceção de João. Pegaram um trapo velho de um soldado romano e dividiram aquela roupa, fazendo uma cantiga, como escravos de Jó. Deram para ele beber vinagre. Furaram o seu lado, bateram na sua cabeça, salve o rei dos judeus. Mas ele simplesmente desprezou essa vergonha. Ele considerou que essa humilhação era irrelevante. E ele continuou. Ele terminou a corrida, e não só terminou a corrida, mas olha o que diz o texto. Ele está assentado à destra de Deus Pai. A vida cristã exige essa lógica, meu irmão. Suporte as perdas momentâneas. Suporte a dor, suporte a aflição. Subverta a ordem da cultura. Abandone o prazer imediato. Assuma as dores de Cristo como se fossem a sua. E por que eu digo isso? Ora, porque aquele que suportou as nossas dores para nos salvar herdou a vida eterna. E o autor aos Romanos, Paulo, nos diz, ele porventura não nos dará com ele todas as coisas. A alegria de Cristo, futura, sustentou o sofrimento de Cristo naquele presente. E aqui está então a corrida. Irmãos, corram. Olhem, tem uma nuvem de testemunha. Se desembaraçem, pelo amor de Deus. Corram com perseverança. Hoje. Olhem para o autor e consumador da fé de vocês, mas não olhem para qualquer coisa. Olhem para Cristo Jesus, no seu sofrimento, na sua angústia. Olhe para Cristo, na sua glória futura. Mas eu quero terminar esse sermão dizendo a você que a carreira não é fácil. E é claro que a carreira não é fácil.
Ela exige preparo, ela exige renúncia, exige foco, mas o texto deixa muito claro que eu e você não corremos sozinhos. Nenhum de nós está sozinho nessa corrida. Que eu e você não corremos sem direção. Nós não corremos feito baratas tontas. Não. Nós corremos cercados por testemunhas, inspirados por Cristo, sustentados por sua graça e por sua obra redentora. O texto não termina com um puxão de orelha. Pelo contrário, o texto termina dizendo que Cristo Jesus venceu essa corrida, que uma multidão venceu e que eu e você podemos vencer essa corrida. Mas fica uma pergunta olhando para o texto. E eu, quando escrevi esse sermão, me veio a pergunta. Ótimo. E a pergunta é, como é que é a linha de chegada? Como é que termina essa corrida? Tudo bem, eu sei como ela começa. Eu sei como ela se desenvolve. Mas como ela termina? Como ela fecha? Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 9. Gostaria de te convidar para ficar de pé. E gostaria de te convidar para a gente ler juntos. Porque essa corrida aqui, que o autor aos Hebreus nos chama, ela termina aqui, em Apocalipse 7. Ela termina nesse lugar. E se você precisa de um incentivo a mais para correr, está aqui. Esse é o incentivo. E eu quero que a gente leia juntos. E vamos ler o texto todo juntos. Leiamos. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Até lá, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Até lá, joga fora o peso que tenta te atrasar. Até lá, deixe para trás todo tipo de distração. E quando o cansaço te ameaçar, quando a dor te fizer sangrar, quando as lutas te impulsionarem a parar, olhe para Ele. Olhe para Ele diante da cruz. Olhe para Ele diante da coroa do espinho. Olhe para Ele diante do cetro, do caniço. E lembre-se que Ele suportou tudo que suportou por amor a você, por amor a mim, por amor à igreja. A perseverança não é apenas continuar correndo, é continuar correndo, olhando para Cristo, até chegar o dia que eu e você o veremos face a face. Qual é o prêmio da corrida? É ver aquele que nos salvou, olhar nos seus olhos e dizer: muito obrigado. O Senhor estava me esperando aqui e até que enfim eu cheguei. Feche seus olhos, vamos orar. E a gente encerra esse culto com uma dinâmica diferente, mas eu creio que totalmente condizente
com a nossa vida e com o momento que a igreja passa no Brasil e no mundo. Oremos. Senhor, nos ajude a correr a corrida que nos está proposta. Tem gente que foi chamado a ir, tem gente que foi chamada a contribuir, tem gente que foi chamada a orar, tem gente que foi chamada a escrever livro, tem gente que foi chamado a servir, tem gente que foi chamado a fazer presentes. São tantos, tantos, tantos os chamados, e todos eles são chamados de corrida. Essa é a nossa corrida. A corrida que a gente corre de mãos dadas com outros cristãos. A corrida que a gente corre até chegar no final, até chegar à salvação. Deus nos ajude a correr. Outros venceram a corrida, tem uma multidão de testemunha. Nos ajude a correr. Desembaraça a roupa molhada. A roupa que se prende nas canelas. Nos ajude a soltar isso. Nos ajude a correr, olhando para Cristo, não para nós, não para a igreja, não para os outros, não para o país, nem para o mundo. Nos ajude a correr, olhando para o sacrifício de Jesus. Nos ajude a correr, olhando para essa linha de chegada gloriosa que nos espera em Apocalipse. Nos ajude a correr, esperando cantar com os anjos. Nos ajude a correr, esperando encontrar o Senhor e olhar nos olhos. Nos ajude a correr, anunciando o Evangelho nos quatro cantos desse mundo. Nos ajude a correr, até chegarmos no final da corrida. Nos ajude a correr. Nessa manhã, a única coisa que a gente quer é sair daqui motivado para começar a maratona ou para retomar a maratona. Mas se tem gente que está correndo, isso foi só um pumpzinho, isso foi só um energético no meio do caminho. Continua correndo, está tudo certo. Para aqueles que desistiram, volta para a pista, pelo amor de Deus. Volta para a pista, continua correndo. Para aqueles que não começaram, entra na pista. A carreira que nos está proposta é uma carreira maravilhosa. E o final dela é glorioso. Que hoje nós saiamos daqui motivados para correr o primeiro quilômetro dessa longa jornada. Que para alguns dura 50 anos, para outros dura 50 dias. Tá tudo certo. É a corrida que nos está proposta. Para uns é sair da Alemanha e ir para o Amazonas. Para outros é só correr até o outro lado da rua e tá tudo certo. É a corrida que nos está proposta. Corramos, portanto, no dia que se chama hoje. Corramos a corrida que Jesus correu no nosso lugar, que Jesus venceu e que Ele nos chama hoje para corrermos. Corramos em direção ao autor e consumador da nossa fé. Amém. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde, assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso
maravilhoso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti. Humilde, assim, não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Foi isso que acabamos de ouvir, meus irmãos. Vamos cantar. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ele virá soberano em poder, ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá soberano em poder, ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Maravilhoso, diga,
Cristo Jesus, o único. Glorioso, tua presença é mais desejável. Agora, irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as santas consolações do Espírito estejam sobre todos vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém. Portanto, corramos a carreira que nos está proposta, tendo por certo que há uma nuvem de testemunho ao nosso redor, desembaraçando de tudo aquilo que nos impede. Corramos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que trocou a alegria que lhe estava proposta pelo sofrimento da cruz. E esse Cristo nos espera na linha de chegada. Boa semana para vocês, fiquem com Deus. E a gente se vê no meio da semana, se Deus quiser e permitir.